Olá, sou a doutora Carolina Mendes, cirurgiã cardíaca, e durante mais de 15 anos minha vida tem transcorrido dentro de um centro cirúrgico reparando corações. Mas hoje quero falar com vocês sobre algo que vejo fora da sala de operações, algo que me preocupa profundamente. É um alerta sobre um perigo que se esconde à vista de todos, provavelmente no seu próprio armário de remédios. Tenho visto as consequências devastadoras de medicamentos que uma enorme parte da população adulta consome pensando que são tão inofensivos quanto uma bala. São tomados para a dor, para a azia ou um simples resfriado. Mas a realidade que vejo nos meus pacientes é que alguns desses remédios, longe de ajudar, podem estar enfraquecendo silenciosamente o músculo mais vital que temos, o coração. Não estou falando de tratamentos estranhos nem drogas experimentais. Estou falando de analgésicos de venda livre, de protetores de estômago que fazem parte da rotina matinal e de simples descongestionantes. A evidência científica e minha própria experiência clínica mostram um panorama preocupante. Sem saber, muitas pessoas com mais de 60 anos estão aumentando seu risco de sofrer problemas cardíacos graves. Meu objetivo hoje não é assustar. É exatamente o contrário. É dar clareza. É dar o conhecimento para que vocês possam se proteger e tomar as rédeas da sua saúde. Porque o verdadeiro perigo não é a doença em si, é a desinformação sobre os riscos que corremos. A seguir, vamos detalhar os 5 tipos de medicamentos de uso comum que representam um risco para a saúde do coração nas pessoas mais velhas. Vou explicar por que são perigosos, como agem e, o mais importante, o que você pode fazer a respeito. Fique comigo porque essa informação pode literalmente salvar sua vida ou a de alguém que você ama. Vamos começar pelo grupo de medicamentos mais comum em qualquer casa, os anti-inflamatórios não esteroides ou AINES. Nomes como ibuprofeno, naproxeno ou diclofenaco, com certeza você conhece. São nossa primeira opção para uma dor de cabeça, um incômodo nas costas ou a dor da artrite. São eficazes, não há dúvida, mas usá-los sem controle, principalmente se você tem mais de 60 anos ou problemas de coração, é como jogar roleta russa. Há anos a comunidade médica sabe que essas pílulas aparentemente benignas têm um lado obscuro. A própria FDA dos Estados Unidos, já em 2005, exigiu advertências claras sobre o risco de infartos e derrames cerebrais. Deixa eu contar o caso do Roberto, um paciente meu de 72 anos que adorava jardinagem. Ele sofria de artrose nos joelhos e, para acalmar a dor, tomava diclofenaco quase todo dia. Um dia, enquanto cuidava das suas roseiras, se sentiu esgotado, faltava ar e seus tornozelos estavam inchados ao dobro do tamanho normal. Na emergência, descobrimos que ele estava sofrendo uma insuficiência cardíaca aguda, seu coração, que já trabalhava demais pela idade, e uma hipertensão leve simplesmente não aguentou mais. O gatilho não foi um novo problema cardíaco, foi o uso contínuo daquele inofensivo anti-inflamatório. Como pode algo tão comum ser tão perigoso? O mecanismo é sutil. Os AINES bloqueiam algumas enzimas para reduzir a inflamação, mas ao fazer isso também interferem com substâncias que protegem nossos rins e vasos sanguíneos. Isso provoca 2 efeitos desastrosos. Primeiro, fazem com que o corpo retenha sal e água. Imagina que seu coração é uma bomba. Se de repente há muito mais líquido nas tubulações, a bomba tem que trabalhar em marcha forçada. Um coração jovem pode suportar, mas um que já tem a rigidez da idade ou luta contra a pressão alta pode descompensar, como aconteceu com o Roberto. Segundo, os AINES podem contrair os vasos sanguíneos e subir a pressão arterial. Mesmo que você não seja hipertenso, o uso regular pode elevá-la. E se você já toma medicação para a pressão, os AINES podem anular seu efeito disparando sua tensão sem que você perceba. É vital entender que o risco depende da dose e da duração. Medicamentos como o diclofenaco e o ibuprofeno em doses altas, 2.400 mg por dia, são os que mais se associam a problemas. O naproxeno em doses baixas parece um pouco mais seguro, mas o risco nunca é zero. E por se fosse pouco, se você toma uma aspirina de dose baixa para proteger seu coração, alguns AINES, como o ibuprofeno, podem anular seu efeito protetor. Então, o que fazer? A solução não é aguentar a dor. É conversar com seu médico. Pergunte: doutora, com meu histórico, qual é a opção mais segura para mim? Existem alternativas. Às vezes o paracetamol é suficiente. Outras vezes, os cremes ou géis anti-inflamatórios que agem localmente são uma ótima opção. E se um AINE é indispensável, a regra de ouro é a dose mais baixa durante o menor tempo possível. Chegamos ao número 4, e esse vai surpreender vocês porque é conhecido como o protetor de estômago. Estou falando dos inibidores da bomba de prótons ou IBPs.
Omeprazol, pantoprazol, lansoprazol são dos medicamentos mais vendidos do mundo. Milhões de pessoas os tomam toda manhã, quase como um ritual para o refluxo ou para proteger o estômago de outros medicamentos como os AINES que acabamos de ver. E aqui está a ironia. O medicamento que te dão para te proteger de um risco pode estar criando outro pela porta dos fundos. Vou contar a história da Helena, de 68 anos, a quem receitaram omeprazol para um refluxo crônico. Disseram para ela tomar para sempre. Sua acidez desapareceu e ela nunca mais questionou. Anos depois, numa revisão, seu eletrocardiograma mostrou algo estranho. Um exame de sangue revelou a causa. Seus níveis de magnésio estavam lá embaixo. O magnésio é o guardião do ritmo cardíaco. Quando falta, o coração se torna eletricamente instável, como uma orquestra sem maestro, e podem aparecer arritmias perigosas. A causa da deficiência da Helena foi o uso crônico de omeprazol. Os IBPs reduzem o ácido do estômago, mas essa acidez é crucial para absorver nutrientes. Ao suprimi-la durante muito tempo, a absorção de magnésio despenca. Mas a coisa não para por aí. Há algo que nos preocupa ainda mais. Vários estudos observacionais encontraram uma associação entre o uso de IBPs e um maior risco de infarto. Uma das teorias é que esses medicamentos podem reduzir os níveis de óxido nítrico, uma molécula que mantém flexíveis nossos vasos sanguíneos. Quando falta, os vasos endurecem, preparando o terreno para um infarto. A relação causal ainda se debate, mas a associação é preocupante. Além disso, o omeprazol pode interferir com medicamentos vitais como o clopidogrel, um antiagregante que se dá após um infarto, pode fazer com que esse medicamento protetor seja menos eficaz, deixando o paciente desprotegido. O problema é que esses medicamentos foram banalizados, foram criados para tratamentos curtos de 4 a 8 semanas, mas se converteram em uma solução permanente para problemas que muitas vezes poderiam ser manejados com mudanças no estilo de vida. Se você leva meses ou anos tomando um IBP, não pare de uma vez. Converse com seu médico. Pergunte: eu realmente preciso disso a longo prazo? Podemos diminuir a dose? Existem alternativas? E se você deve tomá-lo de forma crônica, é fundamental que seu médico revise seus níveis de magnésio periodicamente. Antes de seguir com os próximos medicamentos, que incluem alguns para simples resfriados, quero fazer uma pequena pausa. Se o que você escutou até agora parece útil, peço 2 coisas muito simples. Primeiro, se inscreva neste canal. Minha missão é dar informação de saúde clara e direta para que você possa tomar as melhores decisões. Segundo, e talvez mais importante, compartilhe este vídeo. Pense nos seus pais, seus avós, seus amigos. Um simples clique pode iniciar uma conversa que de verdade pode salvar uma vida. Obrigada pelo seu apoio. Vamos seguir com o número 3, um que quase todos temos em casa. Chegamos ao número 3. Os descongestionantes orais para resfriado. Esses que levam pseudoefedrina ou fenilefrina são a solução mágica para aquele nariz entupido que não te deixa em paz. Mas essa solução mágica pode ter um custo muito alto para seu coração, principalmente se você já tem a pressão alta ou alguma doença cardíaca. A Marta, uma professora aposentada de 75 anos, pegou um resfriado forte. Para poder respirar, comprou na farmácia um conhecido antigripal com pseudoefedrina. No 2º dia, começou a sentir que o coração ia sair do peito, junto com uma tontura e uma dor de cabeça terrível. Seu filho a levou ao hospital. Ela tinha a pressão nas alturas e uma arritmia. Aquele descongestionante a tinha colocado no limite. Por que isso acontece? A pseudoefedrina e a fenilefrina são vasoconstritores. Seu trabalho é estreitar os vasos sanguíneos. No nariz é ótimo porque baixa da inflamação e você consegue respirar. Mas o medicamento não age só no nariz. Ele viaja por todo o corpo, estreitando os vasos sanguíneos em todos os lugares. Isso tem 2 consequências. Primeiro, ao estreitar as artérias, o coração tem que bombear contra uma resistência muito maior. É como tentar passar água por uma mangueira apertada. A pressão dispara, isso pode provocar um pico de hipertensão perigoso. Segundo, são estimulantes. Fazem com que o coração bata mais rápido e de forma irregular. Se você já tem um coração sensível, esse estímulo extra pode desestabilizá-lo. Recentemente, as agências europeias colocaram novamente o foco na pseudoefedrina por seu vínculo com síndromes raros mais graves que envolvem um estreitamento dos vasos sanguíneos do cérebro. Isso só demonstra o quão potente é seu efeito em todo o corpo. O grande perigo desses medicamentos é que são de venda livre. As pessoas os compram sem ler a letra pequena e sem pensar nos riscos.
Se você tem mais de 60 anos e principalmente se sofre de hipertensão ou qualquer problema cardíaco, evite-os. Existem alternativas muito mais seguras. Sprays de água salgada, umidificadores ou sprays nasais com corticoides que agem só localmente. Não deixe que o alívio para seu nariz se transforme em uma emergência para seu coração. Seção 4. A conexão mente-coração. Certos antidepressivos antigos. Chegamos ao número 2, um tema delicado mas vital. A saúde mental. Estou falando de uma classe de antidepressivos mais antigos, mas que ainda são usados, às vezes para depressão e outras para dor crônica. Os antidepressivos tricíclicos, nomes como amitriptilina ou imipramina. A depressão, em si mesma, é um fator de risco para as doenças do coração, por isso tratá-la é crucial. Mas como a tratamos, importa. E esses medicamentos podem ser perigosos para o coração de uma pessoa mais velha. O Francisco, de 78 anos, sofria uma dor terrível nos pés por causa do diabetes. Seu médico receitou uma dose baixa de amitriptilina. Ela ajudou com a dor, mas ele começou a ficar tonto toda vez que se levantava. Um dia desmaiou e fraturou o quadril. A causa era a amitriptilina que provocava uma queda brusca da pressão ao se levantar, a hipotensão ortostática. Mas esse não é o único risco. Esses medicamentos também podem acelerar o ritmo cardíaco em repouso, o que significa um estresse constante para um coração envelhecido e, o mais preocupante, podem interferir com o sistema elétrico do coração, ralentizando os impulsos. Isso se vê no eletrocardiograma e aumenta o risco de arritmias ventriculares muito perigosas que podem causar morte súbita. Por tudo isso, os tricíclicos já não são a primeira opção para tratar depressão em pessoas mais velhas. Hoje preferimos antidepressivos mais novos e seguros para o coração. No entanto, ainda são receitados para dor neuropática. Se você ou um ente querido toma um desses medicamentos, é fundamental conversar com o médico. Já foram testadas alternativas mais seguras? Estão vigiando a pressão arterial e o ritmo cardíaco? A saúde mental e a física andam de mãos dadas. É preciso ter certeza de que o tratamento para uma não está prejudicando a outra. E chegamos ao número 1. Esse é talvez o ponto mais polêmico e debatido, mas é meu dever compartilhar a preocupação que existe na comunidade científica. Estou falando dos suplementos de cálcio. Sim, vocês ouviram bem. Aquelas pílulas que milhões de pessoas tomam todo dia para proteger seus ossos da osteoporose. Durante décadas a mensagem era clara: tome cálcio para ter ossos fortes. Mas nos últimos anos, cada vez mais estudos colocam em dúvida a segurança desses suplementos para o coração. Vou contar o caso da Lúcia, de 70 anos. Preocupada com a osteoporose, ela começou a tomar por conta própria um suplemento de cálcio de alta dose. Anos depois, sofreu um infarto. Ela não tinha os fatores de risco clássicos, não fumava, seu colesterol e pressão estavam bem. Investigando as possíveis causas, sua equipe médica se fixou naquele suplemento diário. A controvérsia é real e a evidência não é definitiva, mas a hipótese nos preocupa. O cálcio que obtemos dos alimentos como os laticínios ou os vegetais não parece ser um problema. É absorvido lentamente e o corpo usa bem. O problema parece surgir com as doses altas e concentradas dos suplementos. Ao tomar uma pílula se produz um pico artificial de cálcio no sangue. O corpo não consegue usar todo esse cálcio para os ossos, e o excesso tem que ir para algum lugar. A principal preocupação é que ele se deposite nas paredes das artérias. Esse processo, a calcificação arterial, deixa as artérias rígidas e pode contribuir para formar as placas que causam os infartos. Alguns estudos grandes sugerem que os suplementos de cálcio aumentam modestamente o risco de infarto, enquanto outros estudos não encontraram essa conexão. A evidência é complexa e, para pessoas com osteoporose diagnosticada, os benefícios podem superar os riscos. Mas a lição é clara: mais não é melhor. A estratégia mais segura é obter o cálcio da dieta. Se seu médico acredita que você precisa de um suplemento, nunca comece a tomá-lo por conta própria. É uma decisão médica que deve sopesar sua saúde óssea e, muito importante, seu risco cardiovascular. Hoje, descobrimos o lado oculto de 5 tipos de medicamentos muito comuns: os anti-inflamatórios, os protetores gástricos, os descongestionantes, certos antidepressivos e os suplementos de cálcio. Minha mensagem principal não é de pânico. Não é pare de tomar seus medicamentos. Fazer isso por conta própria seria muito perigoso. Minha mensagem é de empoderamento. Agora você tem uma informação valiosa que muita gente ignora. Você sabe que a pílula para artrite pode sobrecarregar seu coração. Sabe que seu protetor de estômago pode estar afetando seu ritmo cardíaco. Sabe que um simples remédio para resfriado pode ser um risco.
Use esse conhecimento para se tornar um parceiro ativo da sua própria saúde. Na próxima vez que ver seu médico, vá preparado, leve uma lista de tudo que toma, incluindo suplementos e vitaminas, e faça perguntas claras. Doutora, li que este medicamento pode ter riscos para meu coração. Ainda é a melhor opção para mim? Existem alternativas mais seguras? Deveríamos controlar algo como a pressão ou algum exame? Cada tratamento é um equilíbrio entre benefícios e riscos, e esse equilíbrio muda com a idade. Seu coração trabalhou duro durante décadas. Merece um cuidado primoroso. Protegê-lo é o melhor investimento que você pode fazer no seu futuro. Não dê como garantido nenhum medicamento, por mais comum que seja. E agora, peço uma última coisa. Compartilhe sua experiência. Nos comentários, algo disso te surpreendeu? Suas histórias podem ajudar outras pessoas. E lembre sempre, converse com seu médico. Essa conversa é o passo mais importante que você pode dar hoje para proteger seu coração para o amanhã. Cuide-se muito.